Certa noite, um garoto foi para o seu quarto mais cedo para orar, pedindo a Deus por um irmãozinho. Ele orou todas as noites durante um mês, mas então começou a ficar enfraquecido. Ele desistiu de orar por um irmãozinho. Após outro mês, sua mãe foi para o hospital. Quando ela voltou para casa, seus pais lhe chamaram no quarto. Quando ele entrou, ele viu um pacotinho do lado da sua mãe. Seu pai puxou a coberta e lá estava não apenas um irmãozinho, mas dois, eram gêmeos. O pai de Bob olhou para ele e disse: "Agora você não está feliz porque você orou?" O jovem Bob pensou um pouco, então olhou para seu pai e respondeu: "Sim, mas você não está feliz por eu ter parado quando eu parei?" Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Uma garotinha de 5 anos estava fascinada assistindo a sua mãe enquanto ela esfregava um creme no rosto. Ela disse: "Mamãe, por que você faz isso?" A mãe respondeu: "Para ficar bonita." Bem, imagina o espanto da garotinha. Depois de apenas um minuto, a mãe começou a remover o creme com um lenço. A garota disse: "Qual é o problema? Já está desistindo?" Às vezes, eu penso que Deus olha para as nossas vidas de oração e faz a seguinte pergunta: você já está desistindo? Acredite ou não, existem pessoas tanto dentro como fora da igreja que desistiram de Deus. Algumas pessoas param de ir à igreja porque abandonaram a Deus. Algumas pessoas desistem de orar, deixam de testemunhar, deixam de ajudar a igreja financeiramente porque desistiram de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas. Jesus faz uma promessa sobre oração na passagem que iremos estudar, que é uma das maiores promessas da Bíblia. É uma promessa baseada em não abandonar a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, começando no verso 7 até o verso 11: "Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem." Jesus faz uma declaração definitiva e dinâmica sobre a oração que supõe um fato muito importante, que Deus ouve e Deus responde às orações. Você nunca pode desistir de Deus, e existem duas ordens que Jesus nos dá, tanto como evidência que não desistimos de Deus, quanto como razões que não devemos desistir de Deus. Peça e lhes será dado. Busquem e encontrarão. A oração é o único assunto que Jesus discute 2 vezes no Sermão da Montanha. Isso simplesmente ilustra que não há substitutos para a oração na vida cristã. Existem coisas que Deus faz por intermédio da oração que Ele não faria de outro jeito. Se vamos convidar a Deus para uma vida de companheirismo, e isso envolve ter Deus em nossa vida diária, nós precisamos orar. Existem 3 verbos neste verso: pedir, buscar e bater. Estes verbos estão no modo imperativo. Eles são comandos. Oração não é um pedido, é uma exigência. Agora, se oração é uma ordem, não orar é pecado.
Você pode nunca ter pensado em oração como pecado, mas é pecado tanto como blasfêmia e idolatria. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, diz: "E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês." Agora, pense bem nisso. Quando você não ora, você efetivamente comete 3 pecados contra 3 pessoas diferentes. Primeiro, você peca contra o Senhor que pede que você ore. Você peca contra as outras pessoas que dependem da sua oração. E você peca contra você mesmo por negar a bênção que vem quando você ora. Você sabe que existem 2 tipos de pecado. Há o pecado da omissão e o pecado da comissão. Agora, você precisa entender o que quero dizer com pecados de omissão. Você pode pecar fazendo alguma coisa errada, ou você pode pecar por falhar em fazer a coisa certa. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz: "Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado." Este verso não apenas nos mostra no modo imperativo, mas eles estão no tempo presente. Na língua grega, isso indica uma ação contínua. O que Jesus realmente disse foi: peça e continue a pedir, busque e continue a buscar, bata e continue a bater. E a conclusão é: seja o que for, não desista de Deus, não pare de orar. Você também vai notar que cada um destes verbos exige mais esforços. Pedir implica em fazer um pedido verbal. Buscar envolve ir além do falar e realmente procurar por uma resposta. Bater envolve mais do que pedir e buscar, mas ir até um lugar específico e bater em uma específica porta, tentando achar uma resposta específica. A oração, obviamente, começa com pedir. Peçam e lhes será dado. O grande problema com a oração não é a oração não atendida, mas sim a oração não realizada. Tiago 4,2, na última parte, diz: "Não têm porque não pedem." Pedir expressa dependência. Quando você ora, você está reconhecendo a sua total dependência de Deus. Você nunca se tornará tão rico, tão forte, que não dependerá mais de Deus. Esta é uma razão por que nós devemos pedir, porque expressa a nossa dependência. Mas o próximo passo é buscar. Busquem e encontrarão. Buscar expressa nosso desejo. Há momentos em que precisamos orar, mesmo sem saber pelo que orar ou como orar. Buscar é um nível mais profundo da oração do que somente pedir. Quando você pede, você sabe pelo que está pedindo, mas quando você está buscando, você não sabe, está tentando descobrir o que Deus deseja de você ou o que Deus deseja para você. Paulo fala desse tipo de oração em Romanos 8, 26 e 27, quando ele diz: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Mas há também disciplina em bater. Batam e a porta lhes será aberta. Agora, bater expressa nossa determinação. Então, por que continuamos pedindo, buscando e batendo? Bem, há 2 razões. Primeiro, pelo que Deus diz em verso 8, "Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta." Todo aquele que pede recebe. Agora, você nem sempre vai receber o que você está pedindo. Você pode conseguir algo melhor. Todo aquele que procura, encontra.
Você pode não encontrar na hora em que estava buscando, mas no tempo de Deus você encontrará. Para todo aquele que bate, a porta será aberta. Pode não ser a porta que você pensou que se abriria, mas será uma porta para algo melhor. Não devemos orar só porque Deus diz que deveríamos fazer isso, mas pelo que Deus é. Versos 9 a 11. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja, é por isso que a oração é tão maravilhosa. A razão pela qual devemos orar não é porque Deus deseja sempre nos dar o que queremos, mas Ele sempre nos dará o que Ele quer. É por isso que Ele diz no verso 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Certa vez, Billy Graham disse, o céu está cheio de respostas às orações pelas quais ninguém se preocupou em pedir. Essa é uma declaração trágica, mas verdadeira. Às vezes eu penso onde poderíamos ter ido e o que deveríamos ter feito se tivéssemos orado mais. Existe uma antiga forma rabínica de argumentar, é o argumento do quanto mais. Quanto mais que você, que é mal, deveria o teu Pai Celestial dar, que não é mal, mas perfeitamente santo. Quer dizer, se você que é mal de coração dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais deveria o Pai dos céus, que é santo, dar aos seus filhos. Se você, que só pode amar de maneira imperfeita, dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, que ama perfeitamente, dá aos seus filhos. Se você, que é limitado em sabedoria, dá aos seus filhos, quanto mais o Pai, que é perfeito em sabedoria, dá o melhor aos seus filhos. Isso tudo estabelece um abismo enorme na nossa compreensão. Você pode ir a Deus porque Ele é um Pai amoroso. Mas Ele é um Pai amoroso muito além do Pai mais amoroso deste mundo, que é por natureza mau e que faz o seu melhor para dar boas coisas vindas de um coração corrupto e caído. Quanto mais o seu Pai, que está nos céus, vai amá-lo com amor perfeito, quanto mais com perfeita sabedoria e perfeita compaixão, e perfeita misericórdia e graça, e perfeita compreensão da sua situação, e perfeita bondade, quanto mais Ele dará a você. Quando você vai a Deus, e você vai com coragem, com persistência, você se apressa e mostra tudo o que está no seu coração, e primeiro você pede, depois começa a buscar, e então começa a bater, saiba que Deus se agrada disso. Ele se agrada porque em seu perfeito amor e sabedoria e perfeito poder e provisão é capaz de dar o melhor para os seus filhos. Salmo 84:11 diz, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele não fica com nada. Então, quanto mais vosso Pai Celestial dará do que qualquer pai terrestre. Em João 13, verso 1, encontramos as palavras, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o máximo, até o final, até o fim completamente, totalmente, ilimitada, infinitamente. Isso vem daquele amor, daquela sabedoria, vem daqueles recursos que Deus dá. O Deus vivo e verdadeiro,
O único Deus, o Deus da verdade, Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito diferente das divindades e deuses fabricados pelos homens e pelos demônios. E a diferença está em sua essência natural. Ele é amável, misericordioso, gracioso, perdoador, acessível, disponível e generoso. E se você conhece alguma coisa sobre a história antiga e a história dos monarcas, você sabe que eles são basicamente inacessíveis e indisponíveis. Essa é a maneira típica dos monarcas funcionarem. Você se aproxima apenas quando é convidado. Você se aproxima delicadamente. Você pode ter se aproximado de costas ou, em alguns casos, rastejando. E, normalmente, o rei estava elevado de modo que ficava nítido que ele estava muito acima de você e você estava em algum lugar debaixo de seus pés. Você se aproxima com uma certa hesitação, com uma certa delicadeza. Certamente você não se aproximou com uma atitude exigente, mas o nosso Deus é totalmente o oposto. Ele está absolutamente disponível, absolutamente acessível, gracioso, compassivo, bondoso. E você pode ir até ele audaciosamente e pedir o que você quiser. Você pode ir até ele a qualquer hora e mesmo assim não interrompê-lo. Na verdade, ele quer que você faça isso. Hebreus 4,16 diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por que você não vem para Jesus agora? De joelhos. E você vai encontrar poder. Poder incrível. Poder para atender todas as suas necessidades. Pai nosso, que estás no céu, na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Querido Deus e nosso Pai, aceita todos agora, querido Pai, que estão se aproximando de Ti e satisfaz as necessidades de cada um de acordo com a Tua santa vontade, a Tua santa sabedoria. Abençoe cada telespectador, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos! Os nossos corações estão associados a sentimentos de amor e compaixão. Mas será que você ama o seu coração tanto quanto deveria? O seu coração é do tamanho da sua mão fechada e bate mais de 100 mil vezes ao dia. Desde que se sentou na sua cadeira a ver este programa há um minuto atrás, o seu coração já bombeou cerca de 5 litros de sangue e este sangue está a viajar por mais de 96 mil quilómetros de vasos sanguíneos no seu corpo. Deus fez-nos de uma forma assombrosa e maravilhosa, não é verdade? Você sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Canadá, custando cerca de 18,5 bilhões de dólares por ano? É muito dinheiro, não é? Mas a que é que nós nos referimos quando falamos de doenças cardiovasculares? Na verdade, o coração e os vasos sanguíneos podem ser afetados por muitos tipos de doença. Mas quando se fala em doença cardíaca, por exemplo, estamos a referir-nos à doença que resulta do estreitamento dos pequenos vasos sanguíneos na superfície do coração. Então, de uma forma geral, as doenças cardiovasculares referem-se àquelas doenças que resultam do estreitamento ou bloqueio dos vasos sanguíneos, provocando, por exemplo, a angina de peito, ataques cardíacos ou as tromboses ou AVCs, ou seja, acidentes vasculares cerebrais. Quais são alguns dos fatores que contribuem para este tipo de doença? São vários. Vejamos alguns. Por exemplo, elevado nível de colesterol. O fumo do tabaco. Por exemplo, sabia que existem cerca de 4 mil produtos químicos numa tragada de cigarro? Outro fator, comer muita gordura saturada, ter peso a mais, sofrer de pressão arterial alta e a diabetes. Também não fazer atividade física e sofrer de muito stress. Para além disso, pessoas com membros de família com doença cardíaca também estão mais predispostas a terem esta doença. Mas lembre-se que a hereditariedade é como ter uma arma carregada e pronta a disparar, mas a maneira como você vive é que puxa o gatilho. Então, mesmo que as doenças cardíacas ou os acidentes vasculares cerebrais estejam presentes na sua família, você não precisa passar por isso. Vou dar alguns conselhos importantíssimos que poderão ajudar a manter o seu coração saudável e assim mostrar que verdadeiramente ama essa pequena bombinha que está dentro de si. Primeiro, reduza de uma vez por todas o nível de colesterol no seu sangue. Uma maneira muito eficiente de fazer isto é começar a incluir mais alimentos de origem vegetal na sua alimentação. Ao mesmo tempo, diminui os alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal, como estes, por exemplo, têm 0 colesterol. Reduza também ou corte completamente com as gorduras de origem animal. Este é definitivamente um caminho que você tem que tomar. O aumento de leguminosas como o feijão, o grão, as lentilhas e também os cereais integrais, verduras, hortaliças e frutas farão maravilhas por si. Os antioxidantes, fitonutrientes, fibras e uma série de outras substâncias encontradas em alimentos de origem vegetal são muito benéficos para si. Acredita em mim, quando você começar a tratar bem o seu corpo, alimentando-se da forma correta, as doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, entre outras doenças, poderão melhorar bastante e, em muitos casos, a saúde pode ser restabelecida. Foi assim que Deus criou o seu corpo. Mas há mais maneiras de mostrar mais amor pelo seu coração. Pare de fumar e de beber bebidas alcoólicas. Mantenha-se ativo. Sim, movimente o seu corpo.
As caminhadas a pé, a natação, o ciclismo gastarão calorias e serão uma ajuda para que mantenha um peso saudável e para reduzir o stress na sua vida. A atividade física é vital para uma boa saúde. Mostre mais amor pelo seu coração. Coma bem e faça exercício físico. Até à próxima. Ao subir ao monte, Cristo proferiu lições preciosas sobre o reino de Deus. E você, como um cidadão deste reino, pode usufruir as bênçãos reservadas por Deus a você. Para aprender um pouco mais sobre essas lições eternas, o Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer gratuitamente um set de DVDs, com 11 programas que trazem as mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos sobre o Sermão da Montanha. Eis as informações necessárias para você solicitar a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos a sua presença aqui conosco neste dia e quero lembrá-los do nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode ver este programa de novo. Aliás, pode ver todos os nossos programas. Por que não indicar um amigo para o nosso website? Lá também você pode comentar sobre os programas. Você pode enviar um pedido de oração. Todas as manhãs a nossa equipe se reúne e ora pelos pedidos que chegam até nosso escritório. Lá no website também você pode fazer uma doação que vai nos ajudar a manter este programa no ar. Na próxima semana, se Deus quiser, vamos estar juntos. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.